e fala sobre a chance real de o Palmeiras contar com reforços da Copa bem antes do que se imaginava. De proposta da Itália por jogador do Palmeiras, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, e dá para imaginar que pelo menos 4 dos 6 convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo podem voltar para casa mais cedo, o que permitiria a eles um período de férias e a reapresentação a tempo de eles estarem à disposição do técnico Abel Ferreira a partir de 20 de julho. Isso porque Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sosa na seleção paraguaia e Emiliano Martínez na seleção uruguaia correm enorme risco de eliminação ainda na fase de grupos, mesmo com várias das chaves classificando 3 dos seus 4 participantes. Pois bem, o que dá para cravar é que Flaco Lopes na seleção argentina e John Arias na seleção colombiana estão garantidos no mata-mata. Os outros 4 dependem de resultados dessa última rodada. O caso mais grave é da seleção uruguaia. O Uruguai tem só 2 pontos conquistados depois de tropeços nas 2 rodadas iniciais. Empates contra Cabo Verde 2-2 e contra a Arábia Saudita. Isso significa que o Uruguai só passa de fase se vencer a Espanha na última rodada, e a Espanha nem vai poder poupar jogadores, até porque tem só 4 pontos. Numa combinação de resultados, a Espanha pode cair até para o terceiro lugar, o que certamente tornaria o caminho dela absolutamente uma incógnita. Então, a verdade é que o Uruguai pega uma Espanha jogando a Vera e com enormes chances de eliminação. Emi Martínez, nesse caso, voltaria antes para o Palmeiras. O caso do Paraguai, uma derrota 4-1 para os Estados Unidos na abertura da Copa e uma vitória contra a seleção da Turquia, vitória por 1-0. O Paraguai é nesse momento o terceiro colocado do seu grupo com saldo -2. Se for derrotado, a tendência é que o Paraguai seja eliminado pelo saldo de gols. O empate contra a Austrália colocará o Paraguai na próxima fase. Vamos ver como é que vão se comportar os jogadores do Palmeiras e a seleção paraguaia nesse duelo. E o Palmeiras pode receber nos próximos dias oferta oficial do Como da Itália por Agustin Giai. Como decidiu reformular suas laterais e já contratou o brasileiro Kaique para a lateral esquerda, operação de que vai render ao Cruzeiro 14 milhões de euros por seus 80% dos direitos econômicos. O objetivo para a lateral direita era Ian Couto, lateral revelado no Curitiba, com passagem por Manchester City, por Girona e que disputa as 2 últimas temporadas pelo Borussia Dortmund. As tratativas entre Dortmund e Como ainda não foram concluídas e a negociação deu uma emperrada. E é diante desse cenário que surgiu a informação de que o Como está de olho em Giai, lateral argentino que participou dos amistosos de preparação para a Copa do Mundo da seleção argentina até outro dia. Existia a possibilidade real de o Giai ser integrado à seleção, o que não aconteceu. Giai tem contrato com o Palmeiras até 2030, temporada atual de 26 jogos e 21 partidas como titular. O Palmeiras não vai vendê-lo por menos de 8, 10, 12 milhões de euros. Sabe-se que, apesar de ainda não ter rendido em alto nível, no Palmeiras o Giai está valorizado, por ser um cara que vira e mexe é utilizado na seleção argentina. Só para completar, em relação ao Palmeiras, nível de contratações, busca por reforços, tudo bastante frio, exceto pelo interesse no Danilo, que dificilmente vai ser contratado porque quer jogar na Inglaterra. O Palmeiras promete uma janela mais discreta na metade desse ano. O Alan Castelo perguntando sobre novidades no Palmeiras. O Gabriel Silva, atacante da base, enfim, foi vendido para o Braga. Ele fez boa temporada lá no futebol português. E é o segundo jogador que é comprado nessa janela de transferências, né? O Pedro Lima também já havia ido para o Sporting. Esses 2 negócios vão render mais ou menos 15 milhões de reais para o Palmeiras. Não é um dinheiro que vai mudar a história do Palmeiras, mas são 15 milhões de reais que entram sem que muita gente esperasse, né? O Arthur tem conversado com alguns clubes brasileiros. O Fluminense gosta, o Cruzeiro e o Atlético gostam, ele foi especulado no Palmeiras, mas até esse momento não há nada muito quente, muito certo, muito perto de fechar, tá? Alfredo Ferro, Nicola, boa noite. É verdade que o Arthur do Grêmio vem para o Palmeiras? A prioridade no Palmeiras quando o assunto é volante é Danilo, tá? Embora seja uma negociação de reconhecida dificuldade. O Arthur tem esse peso, 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. Depois, no fim do jogo, eu falei com algumas pessoas de empresários, staff de jogador, enfim, com o pessoal todo que estava lá, né? E aí eu perguntei o Danilo, tem alguma novidade? Para uma pessoa do staff do Danilo. E a pessoa falou, Nicola, a verdade é que o Danilo quer jogar na Premier League.
Ele colocou isso na cabeça e a gente está trabalhando para tentar trazer proposta. Eu falei, mas e Flamengo e Palmeiras? A resposta que eu ouvi de uma pessoa do staff do Danilo é de que ele tem, não sei se proposta, papel timbrado, mas ele tem, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras procuraram os representantes do atleta para dizerem que topariam bancar até o Flamengo 25 milhões de euros fixos mais 10 em bônus, o Palmeiras 22 milhões de euros fixos mais um valor a ser definido em bônus, tá? Então a proposta do Flamengo é melhor do que a do Palmeiras. Em relação a salários, a proposta do Flamengo de 3 milhões e meio de euros por temporada, a do Palmeiras de 3 milhões de euros, ambos com bônus. Não criei essa história na minha cabeça, essa informação foi divulgada por uma pessoa do staff do Danilo, que está lá nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira, tá? E por consequência o Danilo. Como o Danilo e o Botafogo só querem fazer negócio com clubes da Europa, a tendência é que essas propostas sejam ignoradas, a menos que o tempo passe e não cheguem ofertas do exterior, e aí a coisa se mantenha desse jeito, tá bom? Arthur vai para onde? O volante, ex-seleção, não ficará no Grêmio. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre o desacordo financeiro. O Arthur, que ainda pertence à Juventus, pediu ao Grêmio 3 anos de contrato e 100 milhões de reais de pacote. Ou seja, a intenção dele era faturar 2 milhões e meio de reais por mês ao longo de todo esse tempo de vigência, incluindo os 13º dos 3 anos do vínculo. Pois bem, o Grêmio considerou a pedida muito alta e a falta de acerto com a Juventus acabou por fazer o tricolor desistir da continuidade do atleta de 29 anos de idade. O Arthur desde então tem sido especulado como possível reforço de Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todos os clubes brasileiros que querem contar com o Arthur, porém, esperam que ele consiga a resolução da sua questão salarial e também contratual na Juve. O Arthur ainda tem mais um ano de contrato na Juventus e tem 5 milhões de euros a receber por esse último ano de contrato. Só que a Juventus também lhe deve outros 5 milhões de reais, relacionados a prêmios, bonificações, enfim, uma série de questões. E para os clubes brasileiros só é negócio fechar com o Arthur, oferecendo menos do que os 100 milhões de reais que ele pediu para o Grêmio e também não tendo de arcar com nenhum dos custos da operação com a Juventus. Então, se o Arthur rescindir por lá, aumentam suas chances de voltar ao Brasil. Arthur, que com a camisa do Grêmio em 2026 fez 23 jogos com 1 gol e 2 assistências. Descobriu os valores que Palmeiras e Flamengo ofereceram para contratar Danilo. É só importante registrar que o volante do Botafogo segue sonhando e colocando como prioridade a transferência para o futebol inglês. Ele quer voltar à Premier League. Até por isso, as cifras que eu vou contar de Palmeiras e Flamengo não garantiram qualquer avanço. O Flamengo é dono de uma oferta maior do que a do Palmeiras e essa informação me foi confidenciada por alguém que participa ativamente das tratativas. O Fla chegou a sugerir 25 milhões de euros fixos mais 10 milhões de euros em bônus. Já o Palmeiras chegou a 22 milhões de euros fixos, mais valores de bônus que não foram absolutamente definidos. O salário que o Flamengo se dispõe a pagar também é maior, 3 milhões e meio de euros fixos, contra 3 milhões de euros do Palmeiras fixos. Ambos prometem bônus de acordo com metas e outras participações. Importante dizer que, especialmente pelos minutos que tem conseguido jogar na Copa, Danilo vai esperar por propostas da Inglaterra. Se elas não chegarem ou não forem extremamente interessantes, a partir daí, ele e o Botafogo podem discutir a possibilidade de permanência no Brasil, jogando no Palmeiras ou no Flamengo. E o Palmeiras terá prioridade nesse contexto, sem acordo com o futebol inglês. Acho que, no fim das contas, o Danilo vai acabar voltando para a Premier League, até porque tem deixado excelente impressão em observadores e olheiros que estão aqui em Nova York. E você, o que está achando da Copa e também no meu vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal e comente sobre o que quiser.